Ele preparou o altar do Senhor que estava quebrado. E tomando Elias 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a qual tinha ao redor do altar, em que cabia 2 medidas de semente, colocou logo a lenha e cortou o bezerro em pedaços. Elias, nós sabemos que Elias foi um homem temente ao Senhor, Elias foi um homem servo do Senhor. Nós sabemos que no Velho Testamento Elias tem um grande respeito como profeta. Se nós formos ver, quando o Senhor foi ser transfigurado no monte, quem aparece ora o Senhor, conversando com o Senhor, dizendo que estava a situação. E o Senhor dá uma ordem para Elias, para que Elias viesse falar com a casa, e Elias lhe deu a palavra, que foi Elias que orou sem consultar a Deus. Elias falou e aconteceu sem Deus saber. Mas a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não nos deixa confundido. Porque Elias fala, segundo a minha palavra. Porque se é segundo a palavra de Elias, porque a primeira palavra é de Deus. Então se Elias fala para o povo, porque Deus já tinha falado para Elias. Então nós viemos pegar a palavra. E quando aquela mulher traz água para Elias, depois que ele bebe, aí eu falo assim, agora vai lá e faz um bolo para mim. E ela fala assim, meu Senhor, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, para fazer para mim e para meu filho. E depois nós iremos morrer. Então é isso que essa viúva fala para Elias. E Elias vai e fala. Então vai necessitava do alimento, aquela mulher necessitava do alimento. Então por isso que Elias fala, fazer primeiro para mim e depois para tu e teu filho. Aleluia, Jesus. Então quando aquela mulher vai e faz, e traz para Elias, que Elias come, e depois que Elias come, Elias fala para ela, que não ia faltar nem farinha na panela, nem azeite na botija. Porque aquela mulher creu, aquela mulher acreditou que o Senhor era na vida de Elias. Então aquela mulher viu que Elias era profeta do Senhor. Aleluia, Jesus. E a história nós já sabemos, irmãos. Eu vou adiantar para que nós ganhamos tempo. Então Elias chega, alimenta aquela senhora. E depois que são todos alimentados, a Bíblia vai dizer que o filho daquela mulher vem, adoece e morre. E aquela mulher fala para Elias: tu vem me atormentar. Aquela mulher vai dizer para Elias: tu vem trazer morte para a minha casa. O que fizeram ao Senhor? Aquela mulher começa a questionar. Aquela mulher começa a questionar Elias: o que tem feito ela para que ele viesse trazer morte para a casa dela? Aquela mulher se esqueceu do milagre. Vira-se milagre em nossas vidas e nós esquecemos. Assim como foi 10 leprosos, o Senhor curou 10 leprosos, mas só um voltou, lembrou de voltar para agradecer ao Senhor. E os 9 não voltaram. Porque nem todos são gratos ao Senhor, nem todos têm espírito de gratidão. E aqui aquela mulher, ela fala para Elias: o que tem feito eu para trazer miséria para a minha casa, para trazer morte para a minha casa? Então Elias vai, entra no quarto e ora ao Senhor. Elias ora ao Senhor e pede ao Senhor para trazer a vida daquele menino. E Elias fala ao Senhor: meu Senhor, essa mulher tem me sustentado, essa mulher tem me acolhido, e o Senhor retira o seu filho. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que Elias ora e o Senhor traz a vida do menino de volta. E Elias pega o menino no colo e entrega para a mãe. Uma coisa interessante, uma coisa que mais uma vez Elias prova para aquela mulher que Deus era na vida de Elias. E agora essa mulher reconhece pela segunda vez que Deus é na vida de Elias e também é na sua vida. Porque Deus proveu o alimento e Deus também proveu a saúde. Então muitas das vezes, quando o Senhor está provendo o nosso alimento, nós estamos esquecendo como tem um ditado, que pão comido é pão esquecido. Então esse ditado, então a partir do momento que a gente come, a gente esquece do dia de ontem, a gente esquece que o Senhor queria tirar o povo do Egito. O Senhor falou para Moisés: vai e fala para Faraó, deixe o meu povo ir para mim, preste culto para mim no deserto. Então o Senhor estava falando para Moisés que o povo tinha que ir para o deserto para lhe prestar culto, para entregar para o Senhor. E muitas vezes nós queremos vir para receber do Senhor. Então como é que nós queremos receber a chuva se não estamos entregando o nosso altar consertado? Como nós queremos receber a chuva se o altar não está consertado? E o interessante é que quando Elias pega as 12 pedras, Elias estava dizendo para aquele povo que o Senhor estava no governo, que o Senhor estava no controle. Por mais que estava seco, por mais que não tinha chuva, mas o Senhor estava no controle, porque a palavra de Deus não
e não nos deixe confundir, porque Elias disse aqui: trazer 4 talhas. João Batista, para ele não importava se tinha 1000, se tinha 1, ele pregava do mesmo jeito. Pregava: arrepender-se, porque chegar no reino dos céus. Arrepender-se, porque senão não entrará no reino dos céus. Então, por isso que hoje o evangelho está assim, frio, morto. Muitas pessoas estão mortas dentro da igreja, assim como foi com o filho pródigo. O filho pródigo saiu, mas o irmão mais velho ficou dentro de casa, mais perdido que o irmão tinha saído. Assim são a igreja de hoje. Muitos estão fazendo festa para aquele que sai, e estão mortos dentro da igreja. E aqui ele estava dizendo para aquele povo que o Senhor não ia responder com chuva se não consertasse o altar, porque a chuva se tornou necessidade, mas prioridade é o altar. Então Elias pega as 12 pedras e faz o holocausto. Elias, por 3 vezes, ele joga água. Aí eu te provo, irmãos, como é que o Senhor está no governo, como é que o Senhor está governando a minha e a sua vida. Porque enquanto Elias, o povo passava por dificuldade, irmãos, a palavra de Deus diz que Elias levou o bezerro gordo para o holocausto. Agora eu te faço a pergunta: como Elias levou esse bezerro gordo se estava seco? Como Elias levou esse bezerro gordo se não tinha água? Porque é a provisão de Deus, é o governo de Deus. Porque isso quer dizer para o irmão: quando Deus estiver na minha e na sua vida governando, não faltará nada. Porque a palavra diz assim: o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Quando o Senhor está governando, nós não sentimos falta de nada. Não sentimos falta de nada, porque o Senhor proveu tudo nele. Até quando Elias serviu ao Senhor, o Senhor proveu tudo para Elias. Então aqui ele estava falando para aquele povo de Israel que não adianta clamar ao Senhor, porque o Senhor disse que no último dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fui enfermo. E o Senhor disse: apartai de mim, algum, que eu não vos conheço. Então não adianta mais clamar o nome do Senhor, não adianta mais clamar: eu sirvo ao Senhor, eu estou na igreja, senão estamos consertando o nosso altar, senão estamos colocando a nossa casa em ordem. Então primeiro é consertar o altar. Consertar o altar é prioridade. Nós não temos que confundir o que é necessidade com prioridade. Consertar o altar é prioridade. Então não adianta nós estamos dentro da igreja, fazer tudo, se tem todo o departamento, se você não tem um altar consertado. Não adianta nós fazer tudo de qualquer maneira com o altar quebrado. O Senhor está falando assim: conserta, põe a tua casa em ordem, assim como foi com Ezequias. O Senhor foi para... porque morrerás, não viverás. Então, irmãos, aqui eu quero deixar uma reflexão. Se o Senhor for para Ezequias: põe tua casa em ordem. E Ezequias, o que Ezequias falou? Mas Senhor, o tanto que eu tenho feito, eu tenho dado regra aos teus caminhos, eu tenho proclamado a tua palavra, eu tenho cuidado do teu reino. Mas o Senhor não queria que ele, sobre as obras, só queria que ele colocasse a casa em ordem. Porque muitas das vezes nós queremos ser salvos por obras, e obras não salvam ninguém. Obra é aquilo que nós ganhamos com galardão. Muitos confundem galardão com salvação. Então aqui ele está dizendo para aquele povo: não adianta fazer a obra. Quantos muitos parou porque ouviu a voz do inimigo e não ouviu a voz de Deus? Então que nessa noite nós vamos ouvir a voz do Senhor, que nessa noite nós vamos restaurar o nosso altar, que nessa noite nós vamos pôr a casa em ordem, porque assim o Senhor vai operar em nossas vidas. Então nós possamos dobrar o nosso joelho, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas a graça e a misericórdia do Senhor que nos alcança. É a graça e a misericórdia do Senhor que nos faz estar aqui nessa noite. Nós poderíamos estar em casa com essa chuva. O Senhor poderia não ter vindo, estar de moto, mas resolveu estar na casa do Senhor. Então isso é fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor e segue segundo o seu propósito. Então não adianta amar o Senhor, não adianta servir ao Senhor, se não seguir segundo o propósito do Senhor em nossas vidas. Então tudo só se concretiza quando nós vivemos o propósito do Senhor em nossas vidas. Então Elias entendeu qual era o propósito do Senhor. O propósito do Senhor era fazer aquela cena, o propósito do Senhor era fazer aquele povo se voltar. Porque nós muitas vezes nós só voltamos para o Senhor nos tempos difíceis. Você